Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando o Papo Literário, sua revista eletrônica semanal voltada para a literatura, que hoje está sendo apresentado aqui do Ideal Clube, um clube social, poliesportivo e cultural localizado na Avenida Beira-Mar, na Praia de Iracema, na cidade de Fortaleza. Veja o que preparamos para você nesta edição. Vamos mostrar o livro Amanhã Tardará, que marca a estreia do escritor Pedro Jucá no gênero romance e que fala das suas experiências no âmbito familiar. Tem ainda o projeto Territórios da Leitura, que revitalizou bibliotecas de escolas públicas neste mês de setembro. Tem também uma entrevista especial com Fábia Castro Alves, autora do livro Escolhi Liderar, um guia prático para quem está iniciando em liderança. E vamos te explicar como participar do Prêmio Estadual Ideal Clube de Literatura 2024, José Teles. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. Começamos o Papo Literário de hoje falando do livro Amanhã Tardará, que marca a estreia do escritor Pedro Jucá no gênero romance e que trata das suas experiências familiares. A jornalista Karine Serpa, a apresentadora do programa Fé em Movimento da TV Ceará, conversou com o autor sobre a sua nova obra literária. Oi, Karine. Oi, Soraya. Eu estou aqui com o escritor Pedro Jucá, ele que é cearense, mas mora em Curitiba, e ele veio a Fortaleza lançar o seu livro Amanhã Tardará. Vamos conversar com ele sobre a proposta do livro. É o segundo livro do Pedro Jucá, o primeiro em romance, né? Pedro, vamos contar. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Karine. É um prazer estar aqui com vocês. Oi, Soraya, tudo bem? Oi, gente. Tudo bom? Pedro, vamos começar falando, sobre o que é o Amanhã Tardará, Que tipo de história conta Amanhã Tardará, Seu primeiro romance. Isso, meu primeiro romance. Karine, é um pouco difícil a gente condensar a história do livro, porque é um livro que cobre 30 anos da história de uma família, mas a gente pode dizer que é um romance de formação. E eu vou falar da cena de abertura, que eu acho que daí dá para ter uma ideia mais ou menos do que trata o romance. Marcelo, que mora nos Estados Unidos, mora fora, está retornando para a Vila Natal, a pequena vila de Ourives, que é uma vila com 200, 300 moradores, porque o pai está à iminência da morte. E no momento de chegada, ele é recebido pela irmã Inês, Nini, com truculência e até violência física mesmo. Então, é um romance que trata de relações familiares, que nunca são muito fáceis, muito simples, em geral são bastante complexas. É um romance que trata do trauma, da potência do trauma, é um romance que fala de tempo, é um romance que fala de sexualidade. E eu acho que é isso, em linhas gerais. E o que é que você traz do Pedro, para esse romance? Como é que lhe inspirou? Ele conta um pouco da sua história, ou ele tem um pouco de você? O Graciliano Ramos dizia que não tem como o escritor sair de si para poder escrever. Se ele tinha personagens muito distintos, é porque ele mesmo era muito diferente também, Ele mesmo era vários. E é um livro de ficção, é um livro de pura ficção, mas claro, é calcado em muitos elementos da minha vida, de histórias que eu vivi, de coisas que eu senti, de elementos da história de pessoas que estavam próximas a mim. É uma grande mistura que no final, jogado no caldeirão, surge como, de fato, uma ficção. E como é que foi essa transição, do conto, que o primeiro livro do Pedro é de conto, para o romance? Ai, Karine, é um outro, que nem diz lá em Curitiba, onde eu moro agora, é um outro rolê. O rolê é diferente. O conto você escreve sabendo onde você quer chegar. Então você tem um ponto de chegada certo.
Você zarpa sabendo onde você quer chegar. No romance, por mais que você tenha, claro, uma programação, um estudo e uma ideia geral de para onde a história vai rumar, não tem como você determinar tudo de antemão. Então, a Giovanna Madaloso uma vez falou que na escrita do romance ela vai ajustando as lentes para saber exatamente onde a história e até os personagens levam você, porque as personagens vão meio que criando uma vida própria, uma coisa assustador e maravilhoso. E claro, a escrita do romance, por demandar mais tempo, eu passei mais ou menos 1 ano e meio trabalhando de domingo a domingo nessa história. Desde o momento em que eu escrevi a primeira frase até o momento da publicação se passaram em média 4 anos. E o título do livro, né, Amanhã Tardará. O que você quis trazer, que impacto, né, você quis trazer de primeira mão para os leitores com esse título? Sim, e aqui eu preciso ser honesto, quem escolheu esse título que está dentro do livro foi meu editor, Matheus, o editor na Planeta, na editora, ele que sugeriu que fosse esse o título. É algo que está dentro da história, eu criei essa ideia, e é algo que surge ali no finalzinho da história, quase no clímax, como um conceito que arremata a linha de força principal do livro, que é o tempo. Assim, a nossa relação com o tempo, aquilo que na nossa vida resiste ao tempo, aquilo que é imutável e infenso às mudanças ocasionadas pelo tempo, e aquilo que ao contrário o tempo muda, né? Então é da nossa natureza dizer hoje que amanhã tardará. A gente consegue, como ser humano, no campo da linguagem, fazer pequenas mudanças no discurso de eu, tu, ele, aqui, ali, ontem, hoje, amanhã. E isso é um refinamento de linguagem que é típico da condição humana. E eu acho que o romance fala um pouco disso também, não tem como dar muitos mais detalhes, senão vai ser spoiler já. Mas é isso, a ideia é essa, o tempo. A relação do homem com o tempo. Bacana, né? E aí então, para terminar, vamos falar um pouco assim, como é que a gente encontra o seu livro, né? Qual editora você falou que ele está sendo publicado e onde é que a gente encontra? Sim. O livro está saindo pela editora Planeta, mais especificamente pelo selo Tusquets Editores. E a gente pode encontrá-lo em todas as livrarias físicas e virtuais do país. A Planeta, que bom, tem uma distribuição enorme. Então, se você for nas livrarias aqui em Fortaleza, nas grandes capitais, as grandes redes, você vai encontrar o livro fisicamente. Tem na Amazon, tem livrarias virtuais. Então, assim, não tem desculpa para não ler, gente. É muito fácil de encontrar, está em todo canto. Então fica aí a dica do Papo Literário, Amanhã Tardará, de Pedro Jucá. E o projeto Territórios da Leitura, que revitaliza bibliotecas de escolas públicas, realizou a entrega de 8 bibliotecas em 6 cidades do interior do Ceará. As cidades contempladas com a iniciativa foram Maracanaú, Quixadá, Iguatu, Russas, Trairi e Capuí. Emílio Sanderson, sócio-diretor da Invento Produções Culturais, que é a produtora realizadora do projeto, mostra pra gente como ficou a biblioteca do município de Capuí. Vamos fazer esse passeio junto com ele? Estamos aqui em Capuí, na Escola Professora Mizinha, entregando mais uma biblioteca do projeto Territórios da Leitura. Vamos conhecer a nova biblioteca da escola. Então, a nossa biblioteca conta com uma ambientação super especial, móveis projetados, computadores, mesas, cadeiras, puffs, jogos educativos culturais, Smart TV, climatização, além da doação de um acervo de livros de literatura infanto-juvenil escolhidos a dedo. A nossa ideia é fazer com que a biblioteca se torne um espaço bonito, acolhedor, confortável, enfim, um local propício para a pesquisa, para o estudo e para a leitura. Nesta edição a gente entregou 8 bibliotecas em 6 municípios diferentes do estado do Ceará. E desde 2020, que é quando o projeto surgiu, a gente já contemplou 27 escolas públicas do estado do Ceará em 12 municípios diferentes. E com essa edição a gente está fechando aí cerca de 16 mil estudantes de escolas públicas contemplados com esses projetos, com esses espaços, que são as bibliotecas escolares, um espaço que é tão importante e fundamental na formação de crianças e adolescentes. Então, o espaço é esse,
Eu espero que a gente possa fazer mais e mais bibliotecas e atender cada vez mais estudantes de escolas públicas com esses espaços tão importantes. Após o intervalo, tem uma entrevista especial com Fábia Castro Alves, autora do livro Escolhi Liderar. Eu volto já já. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário aqui no Ideal Clube. E no nosso quadro Entrevista Especial de hoje, eu conversei com a escritora e executiva Fábia Castro Alves sobre o seu livro Escolhi Liderar, um guia prático para quem está iniciando em liderança. Veja como foi esse bate-papo. Eu já estou aqui com a Fábia Castro Alves, ela que é escritora e também mentora de líderes. E lançou aí, né, o seu primeiro livro, que é como um manual justamente para formar quem está iniciando a liderança, mas também para ajudar aquelas pessoas que já lideram e que querem aprender um pouco mais, né? Porque todo dia, né, Fábio, a gente está aprendendo. Então eu queria que você já começasse falando um pouquinho para a gente como é que é esse aprendizado e o que é que tem no Escolhi Liderar. Muito bom, Soraya. Eu acho que de prévia, a gente precisa falar sobre esse tempo que a gente está. Um tempo em que o papel dos líderes ele tem exigido novas habilidades. Então, a sua introdução ela é super pertinente para isso, porque, de fato, eu escrevi o livro me propondo a construir uma nova geração de líderes já adaptados a esse mundo que exige realmente novas competências, que exige um nível de conexão diferenciado com os seus liderados, que as empresas estão em mudança constante, né, de forma bastante acelerada. Mas, além desses líderes novos que estão chegando aí, a gente tem toda uma liderança no mercado já trabalhando, que precisa se adaptar também a esse novo tempo. Então, esse é o feedback, inclusive, recorrente que eu escuto, né, de que o livro, apesar dele ter sido escrito endereçado a essa nova liderança, ele também atende a esse outro público que já está trabalhando, que já está nas empresas e gerando resultado, né? E a segunda pergunta que você fez foi sobre o que tem dentro do livro, né? Acho que falar sobre o conteúdo do livro é muito falar sobre a motivação de escrevê-lo. Acho que todo autor passa por isso, né? Então, eu tenho aí 18 anos de atuação no mercado, no mundo corporativo, lidando justamente com essas transições de carreira do líder que não era líder, passa a ser, e depois ele vira líder de líder. E eu enfrentei sempre, nessa minha trajetória de 18 anos, a dificuldade de achar materiais, conteúdos, que trilhasse, que gerasse uma trilha, que gerasse um guia, que pegasse na mão dessa pessoa que está começando e ajudasse a acelerar esse desenvolvimento desses profissionais. Então, cansei de ver vários profissionais com muito talento, com muito potencial e que se perdiam em coisas muito triviais do dia a dia do mundo corporativo, do mercado, dos negócios mesmo, né? Então, daí veio a motivação. Então, eu comecei a listar tudo aquilo que era líder, liderava lá uma equipe de 600 pessoas, que eu gostaria de dizer para os meus liderados. Então, o livro, ele se propõe a ser um guia prático, porque de fato é. Então, quando eu vi você folheando o livro há pouco, né? Você vai ver, tem exercícios, então, inclusive, quem vai ler consegue escrever e já gerar ali essas respostas dentro do próprio conteúdo. Então, propositalmente, eu coloquei QR Codes que a pessoa possa, para além do conteúdo, acessar uma lista de filmes, uma lista de outros livros para ler, para melhorar esse desenvolvimento, para acelerar esse desenvolvimento, né? Então, e ele segue um pouco desse roteiro de que mundo é esse que a gente está, primeiramente. O que está acontecendo dentro do escritório, da indústria, do ambiente de trabalho relacionado ao encontro de gerações, que esse é um tema que é um pano de fundo que, na verdade, tem gerado e trazido conflitos para o dia a dia de trabalho, incompreensões. É necessário falar sobre esse assunto para quem está hoje começando em liderança.
O livro ele tem muitos QR Codes, é uma forma também de interagir com a pessoa, direcionar, mas também tem um pouco da Fábia, das experiências de livros que já foram lidos, filmes que você já leu, que estão dentro desse ambiente corporativo, de empresas, e aí que vão auxiliar esses novos líderes, ou quem já é líder, a também ajudar a se identificar, a buscar melhores condições, até mesmo nessa liderança? Sim, perfeitamente. Gera a interação, que você frisou bem, e tem essa curadoria. Porque a pessoa está começando, mas eu já mentoro quem lidera. Eu tenho aí 18 anos lendo livro, fazendo curso, formação, me desenvolvendo, e eu consigo ter esse olhar distante de pensar, ó, esse livro aqui, ele é para um CEO, ele não é para você que está começando. Esse conteúdo aqui, ele é para um líder de líder, que é uma outra etapa que você não chegou ainda, que ainda vai chegar. Mas esse daqui, ele é um livro que é fundamental para você que está começando. O QR Code tem esse papel de curadoria, mas ele traz também algumas coisas inusitadas. Por exemplo, quem está começando muitas vezes não sabe quais são as habilidades técnicas necessárias. E dominar matemática é uma coisa fundamental. Porcentagem. Porcentagem para quem trabalha com gestão, para quem precisa entregar resultado, para quem tem meta, né, e que precisa prestar conta com a empresa sobre as suas entregas, é fundamental que tenha domínio sobre essa habilidade. Então, nem sempre é só habilidade social, né, a habilidade de liderança. Tem essa outra parte também, porque senão você não vai ser um líder efetivo que entrega o resultado. Então, tem um QR Code lá com uma provinha de matemática, por exemplo, que testa os teus conhecimentos para dimensionar em que momento você está ali dessa habilidade que é tão básica, mas que a gente precisa falar do básico, né? A gente precisa falar do simples com quem está começando. E aí você resolveu escrever esse livro na pandemia. O que é que te incentivou? Muito bom. Chega a ser engraçado. Eu comecei a escrever pensando em presentear o meu time. Então, eu liderava um time grande naquele momento, né, 600 pessoas, e todo ano eu escolhi um presente de Natal especial, curado, realmente, para essas lideranças que trabalhavam comigo. Então, digamos que eu tinha ali umas 100 pessoas que já exerciam o papel de liderança, que estavam subordinadas ao meu papel ali, né. Começou desse jeito, mas quando eu comecei a me comunicar dizendo que eu estava escrevendo, a demanda surge por mais gente querendo esse material. E a pandemia vem onde? A pandemia era um grande pano de fundo que nos desafiou. E ela veio, naquele momento de construção de todos os textos, ela me incitou à vontade de contribuir, de fazer alguma coisa. Como eu disse antes, eu sempre escrevi. Eu escrevia crônica, eu escrevia poesia, né? Eu gosto de literatura, eu sempre escrevi. Mas naquele momento eu precisava gerar algo prático. A pandemia ela exigia da gente essa praticidade, esse mão na massa, esse ajudar, esse contribuir. Exigia de mim, né? E então eu acho que esse era o pano de fundo. Como que eu agrego? Como que eu crio um presente de Natal que não seja só uma comida ou um presente que vá para uma prateleira? Como que eu gero, nesse ano tão difícil, nesse tempo tão difícil, algo que vá além do presente apenas, né? Que gere realmente um legado. E não só para a minha equipe, mas eu tenho colhido isso, né? Assim, é surpreendente o movimento que o livro fez na minha vida, por exemplo, a ponto de eu tomar decisões através do movimento que ele trouxe para a minha carreira, para minhas decisões pessoais. Fábia, e onde é que as pessoas podem adquirir o teu livro? Você disse que inicialmente foi mais para presentear as outras pessoas, né, as pessoas que trabalhavam com você, mas ele já chegou a mais de 6.000 exemplares vendidos, deve estar quase na margem de 7. E aí, quem estiver acompanhando a gente e quiser adquirir, como é que faz? Perfeito. Você consegue comprar o livro na internet, vai chegar na sua casa. www.escolhiliderar.com.br, que é o título do livro, né? Você vai ter lá a versão digital, você vai ter a versão física, né? Que vai chegar em casa, esse aqui que tá na nossa mão. Pois obrigada pela sua participação aqui com a gente no Papo Literário.
Obrigada a vocês, é uma grande oportunidade, principalmente aqui na TV Ceará, né, no meu Ceará. Eu posso chegar em qualquer lugar do mundo, já chegou, o livro já chegou em todo o Brasil, mas é muito importante e nunca esquecerei que está saindo aqui do nosso canto. Né? Eu sou fruto do nosso canto e é muito legal estar aqui contigo, falando no Papo Literário para todos os telespectadores da TV. No próximo bloco tem a 24ª edição do Prêmio Estadual do Ideal Clube de Literatura 2024. É daqui a pouco. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Voltamos a apresentar o Papo Literário aqui do Ideal Clube e eu já estou em uma ótima companhia, tá? O Jeff Peixoto, que é coordenador de comunicação do Ideal Clube, que vai falar pra gente sobre a 24ª edição do Prêmio Estadual Ideal Clube de Literatura 2024 José Teles, que está com inscrições abertas até o dia 28 de setembro, não é isso, Jeff? Bem-vindo ao Papo Literário. Bem, primeiro, eu aqui estou em ótima companhia. Obrigado, Soraya. Estamos aqui compartilhando um momento muito especial nesse local maravilhoso que é o Ideal Clube, para falar sobre algo também que é importantíssimo para a gente aqui, que é o Prêmio Literário Ideal Clube, que a gente denominou como Prêmio José Teles, em homenagem ao nosso saudoso diretor de Cultura e Arte, que tanto fez por este segmento aqui no clube. E agora nós chegamos à nossa 24ª edição do prêmio, que foi instituída em 1998, veja bem, viu? Resistindo, né, nesse tempo todo, no momento assim que a cultura é tão afetada, o Ideal Clube ainda fortalece a cada ano esse prêmio, incentivando novos autores, né? E como é preciso que esse incentivo também tenha uma finalidade financeira, né? Então, nós ofertamos como premiação total R$20 mil para esses autores. E aí o gênero é poesia. Essas poesias precisam ser inéditas, podem ser aquelas poesias que já foram escritas, que também estão ali guardadas. Tem algum tema voltado para essa poesia ou não? É livre? Não, o tema é livre, né? O gênero é poesia. A cada ano a gente vai mudando o gênero. Ano passado foi conto, agora está sendo poesia. E tem que ser obrigatoriamente texto inédito. Não pode ter sido publicado em blog, site, nada desse tipo. A pessoa o concorrente é desclassificado automaticamente. Esse conteúdo, esse material, ele é encaminhado para uma comissão julgadora de altíssimo nível e que, juro, nem eu sei quem são os membros da comissão julgadora, porque os trabalhos eles são enviados com pseudônimo. Então, assim, a lisura do prêmio, ela é confirmada a cada edição. Os autores são anunciados no dia, na solenidade de entrega do prêmio. E nem eu fico sabendo, assim. Fico sabendo só na noite, parece o Oscar, assim, vão entregar o prêmio, aquela coisa toda. Então é muito bacana. E já se consolidou, né? Um dos principais prêmios literários do Brasil. Jeff, e você está aí com uma das coletâneas, né? A primeira do prêmio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa coletânea, né? Como é que culmina aí para a publicação dessa obra? São todas as poesias, no caso, que vão sair aí, vão ser publicadas, ou aquelas que vocês consideram as melhores e que o júri selecionou? Muito bem lembrado, né? Ao final, a gente produz uma coletânea com os principais trabalhos. Não são todos, lógico que são muitas inscrições, né? E esse aqui é um registro importantíssimo, porque é o primeiro livro coletânea, né, da primeira edição do Prêmio Ideal Clube, que foi em 1998. Eu guardo com muito carinho aqui, tem muita gente que já se foi, infelizmente. E agora é a vez dessa nova geração que está voltando a escrever, está voltando a produzir literatura, no caso agora produzindo poesia. Para fazer as inscrições é muito simples, você não precisa vir ao Ideal Clube como era antigamente, imprimir o seu material, entregar na secretaria. Agora você vai, acessa o site idealclube.com.br e tem lá um banner lá, Prêmio Literário, Prêmio Ideal Clube de Literatura. Você clica, lê o regulamento, que é importante para ter ciência
de como deve fazer a inscrição, vai lá, clica, entra na página, preenche lá tudo e pronto, você já está participando. E aí também tem uma das regras que são bem claras, né? Nessa edição, apenas autores cearenses podem participar e que moram no Ceará, não é isso? Isso. Durante um bom tempo, o Prêmio Ideal Clube de Literatura ele foi nacional, mas a gente resolveu privilegiar os autores cearenses e os não cearenses que residem aqui. Então, assim, detalhe, o cearense que mora no mundo todo ele pode participar. Agora, lembrando que as pessoas, os concorrentes, devem estar presentes no dia da solenidade, porque é anunciado na hora. Então, isso o mistério fica para esse momento, né, importante, mas os autores têm que estar aqui, porque senão o prêmio é repassado para outra pessoa. E recebemos um e-mail de Marcelo Boero, da Aspas e Vírgulas, divulgando o lançamento do livro Tudo Faz Sentido, ligando os pontos entre arte, ciência e inovação, de João Silveira, recém-lançado pela editora Labrador. O bailarino profissional formado em farmácia e doutor em educação, esse é o currículo de Silveira, que mostra como suas múltiplas habilidades de ser um humano podem juntas conversarem e serem utilizadas em prol do seu crescimento pessoal, humano e psicológico. João foi a universidades, laboratórios de pesquisa, polos de inovação, museus, centros de artes espalhados pelo mundo para entender qual o sentido de conectar arte e ciência. Obrigada pela participação aqui no Papo Literário, Marcelo. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail, papoliterário@tvceara.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60-125-048 e o telefone é DDD 85 3101 3125. E o Papo Literário de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações do mundo das letras. Até lá!